Fala, queridos e queridas, tudo bem, tudo certinho? Eu sou o professor Felipe Carvalho, eu disse Carvalho, e nossa aula hoje é sobre genes letais ou alelos letais. Né? O nome já indica o que determina essa condição. Né? Então, a expressão, né, quando o surgimento do gene, né, ele ocasiona a morte do indivíduo. Tá? Então, quando for algum tipo de doença, alguma característica em que apresentar um gene letal, a proporção ela vai ser um pouco diferente da proporção mendeliana padrão. Vamos ver como é que fica isso na prática? Então, a percepção desses genes letais começou com um pesquisador chamado de Coelho. Tá? Então, o que ele fez? Ele experimentou, ele fez experimentos com ratos. Tá? Então, tinham duas colorações para esses ratos, né? O amarelo e o marrom. Né? Então, o que ele fazia durante esses cruzamentos? Ele cruzava indivíduos que eram amarelos, heterozigotos, e o que ele sempre observava é que a proporção que surgia não era a proporção 3:1, né? Porque se é um pensamento, uma ideia mendeliana, tá? Teria que surgir o quê? 1, 2, 3 amarelos, né? E 1 marrom. O que ele observava sempre é que a proporção era 2/3 de amarelos, tá? E 1/3 de marrom. Então, o que ele identificou depois dos estudos? É que quando o gene azão aparecia em homozigose, ou seja, quando esse gene aparecia azão, aparecia em dose dupla, o indivíduo não vingava, ele morria. Então, diferente da ideia mendeliana que eu tinha 4 possibilidades reais, tá? Quando eu estiver falando de genes letais, eu tenho apenas 3 possibilidades. Tá? Isso acontece, por exemplo, muito também nas plantas. Né? A determinação para a produção de clorofila, por exemplo, que é um pigmento, é uma condição genética. Então, quando, por exemplo, se eu estiver falando de uma plantinha que é albina, ou seja, que é, no caso, Czinho, tá? Esta planta albina, para ela, é um gene letal. Porque se ela não tem o pigmento, ela não consegue fazer a fotossíntese. Tá? Então, eu tenho lá Czinho. Esta planta produz mais clorofila ou menos clorofila e quando for o Czinho, ela não produz clorofila. Ela é uma planta albina. E se ela não produz, ela não consegue realizar a fotossíntese. Então, é um gene letal para essa plantinha. Ok? Tem um exemplo que é muito cobrado em prova da acondroplasia, que é um tipo de nanismo. Vou falar um pouco sobre ele. A acondroplasia é um tipo de nanismo determinado geneticamente pelo alelo D. Pelo alelo T. Tá? Autossômico dominante. Olha o que ele falou aqui, ó. Autossômico dominante. Que interfere no crescimento dos ossos durante o desenvolvimento. Sabe-se que a severidade do alelo dominante, quando em dose dupla, produz um efeito letal. Então, quando esse alelo em dose dupla aparece, tá, ele produz um efeito que leva o indivíduo à morte. Tá? Por isso que é um caso de genes letais. Tá? Então, quando aparecer Dzão, o indivíduo morre. Tá? Aí ele fala o seguinte: considere um casal de anões e responda quais os genótipos desses indivíduos. Se esses indivíduos Dzão morrem, né, os anões, né, que vivem são os quê? São os heterozigotos. Já que é uma condição... Deixa eu fazer um desenho aqui melhor. Já que é uma condição, tá, dominante. Então, quando aparece em dose dupla, quando aparece em homozigose, o indivíduo morre. Então, quem são os anões que continuarão? São os heterozigotos.
Tá? Então, eu já respondi a primeira questão. Quais os genótipos dos indivíduos? Né? Eles são heterozigotos. Dzão, Dzinho. A probabilidade desse casal ter uma criança não anã, certo? Então, vamos lá, ó. Cruzamento, que a gente está acostumado a fazer, ó. Nada de diferente, galerinha. Tá aqui, ó. Dzão, Dzão, esse com esse. Dzão, Dzinho, esse com esse. Dzinho, Dzão, não. Você já viu genética anteriormente que sempre o dominante está à frente. Dzão, Dzinho, tá? E esse com esse. Dzinho, Dzinho. Tá? Beleza? Galera, eu vou contar numa... E não é letal em dose dupla? Logo, eu tenho que eliminar da contagem esse cara. Porque ele morre. Certo? Então, para efeito de contagem, de estatística, ele não entra. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades. Ó. 1, 2, 3. Ele quer uma criança não anã. Uma criança não anã é uma criança o quê? Dzinho, Dzinho. Certo? E aí, você vai marcar um quarto? Lógico que não. Você vai marcar o quê? 1, 2, 3. Você vai marcar resposta 1/3. Ok? Beleza isso, galera? Show de bola? Pode dar o print. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Fui!